Fala, meus amigos, tudo bem? Muito boa tarde, vamos direto ao assunto. Seja bem-vindo aqui ao 12 em Campo. Se você for novo, se inscreva no canal, beleza? Seja sempre muito bem-vindo aqui. Vamos falar um pouquinho sobre a demissão da doutora Ana Carolina Ramos de Corte, chefe do departamento do médico do Corinthians, né? Comunicado hoje, no início da tarde, o desligamento da doutora Ana. Vamos falar bastante sobre isso, tentar explicar os motivos, mas o clube alega que é uma reformulação no departamento médico do clube. Vamos tentar entender melhor isso? E o Timão, claro, já começa a se preparar para o jogo contra o Novo Horizontino, quarta-feira, 9h30 da noite, na Neoquímica Arena, jogo válido jogo de volta, né, pela Copa do Brasil. Vamos falar bastante sobre isso a partir de agora. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like e bora falar de Corinthians. Muito bem, meus amigos. Começando a falar aqui sobre a demissão da doutora Ana Carolina Ramos de Corte, médica do Corinthians, chefe do departamento médico. Ela ocupava o cargo de chefia desde fevereiro de 2024. Trabalhei com ela durante 8 meses. E posso garantir uma coisa aqui a vocês: extrema competência, uma profissional brilhante, humana, uma pessoa talvez uma das mais competentes médicas do país, né? Ela que também é gerente de saúde do atleta no Comitê Olímpico Brasileiro. Ela tem uma importância e uma relevância muito grande dentro do esporte brasileiro. Bom, a doutora Ana estava no Corinthians desde 2018, passando por algumas categorias ali, e se tornou a primeira mulher no Brasil a trabalhar como médica de um clube profissional, e também a primeira mulher a chefiar um departamento médico de um clube de futebol profissional no país, né? Então, acho que todas essas atribuições à doutora Ana já mostram um pouco, né, quem ela é. A demissão da doutora Ana ela veio justamente horas depois de uma declaração dada ontem pelo técnico Dorival Júnior, tá, relacionado ao Mateuzinho. Mateuzinho, ele viajou para o jogo contra o Racing, no Uruguai, não entrou em campo. Ele havia passado por um problema na coxa, passou por exames, a doutora Ana entendeu que ele tinha condições de viajar, que não era nada sério a ponto de vetar o jogador. Ele foi para o Uruguai, mas como o Dorival poupou praticamente todos os titulares, e o Mateuzinho foi um deles, né? Mateuzinho não jogou, voltou e não treinou mais depois da sua volta, né, alegando dores, esse problema na coxa aí. E ontem ficou fora do clássico contra o Santos. O Dorival, após o jogo, ele deu a seguinte declaração. Vou abrir aspas aqui para o Dorival Júnior. Tivemos um problema sério com o Mateuzinho e eu vou tentar saber o que realmente aconteceu. Não pode. Ele viajou para o jogo de meio de semana e de lá para cá não treinou. De repente, nos pegou de surpresa vê-lo cortado do treinamento de sexta e sábado e, naturalmente, sem vir para o jogo deste domingo, declarou o treinador em entrevista coletiva ontem na Neoquímica Arena. E horas depois, né, esse anúncio foi feito no início da tarde de hoje, logo após o almoço, a doutora Ana foi desligada, o clube fez uma nota anunciando a saída, tá? Dizendo o seguinte: nesta segunda-feira, a doutora Ana Carolina Ramos de Corte deixou de fazer parte do quadro de colaboradores do Esporte Clube Corinthians Paulista. O clube agradece à médica pelos serviços prestados e deseja sucesso na sequência profissional. É aquela nota padrão, né? Muda só o nome da pessoa, mas é a nota padrão. Então o clube
se posicionou dessa forma sobre a saída da doutora Ana, mas alegando que é uma reformulação no quadro do departamento médico. Ainda não se tem informação de quem vai assumir o lugar da doutora Ana Carolina Ramos de Corte. Tem o doutor André, né, que também é um médico que já está no clube há bastante tempo, e outros profissionais lá, mas claro que aí é uma decisão do Augusto Melo e do Fabinho Soldado para saber quem será o novo chefe do departamento médico do Corinthians. Doutora Ana Carolina Ramos e Corte, ela tem uma história muito rica no Comitê Olímpico Brasileiro também, né? Repito, ela está lá há muitos anos, saiu por um período e voltou recentemente como gerente da área de saúde do atleta. Ela é muito querida por Isaquias Queiroz, que é um multimedalista, o Arthur Nori também, todos nós conhecemos bastante. São atletas ligados diretamente a ela ali e com uma relação muito próxima. Né? Esses atletas comemoraram muito a volta da doutora Ana ao Comitê Olímpico Brasileiro. Uma coisa eu posso garantir a vocês, tá? Eu conheço a doutora Ana Carolina, trabalhei com ela, sou amigo dela, tenho uma relação muito boa com a doutora, e sei da competência, sei do profissionalismo, sei do quanto ela foi dedicada, do quanto ela também sofreu, talvez por ser mulher, talvez por ter a palavra muitas vezes questionada, né? Mas, e não sei se fosse talvez um homem no lugar dela, teria a mesma palavra questionada, como algumas vezes ela teve a palavra dela colocada em questionamentos. Com relação a esse caso do Mateuzinho, ele não está claro. Né? Evidentemente, o Mateuzinho não tem absolutamente nada a ver com isso. Absolutamente nada a ver com a história, né? Mas ele talvez o nome envolvido nessa história aí. O Emiliano Dias, auxiliar técnico do clube, que deu algumas declarações recentemente, cobrando o departamento médico pela situação do Garro, por que o Garro foi fazer tratamento na Espanha, também acabou jogando uma pressão em cima da doutora Ana, que eu achei deselegante, achei oportunista da parte do Emiliano, porque o futebol ele é muito cobrado, né? O futebol ele é muito cobrado, todos cobram resultado. E aí ele entende que todo mundo tem que ser cobrado na mesma intensidade e cobrou publicamente a doutora Ana Carolina Ramos de Corte, né, nesse episódio do Garro aí. E agora, essa história do Mateuzinho, que o Dorival, ontem, nessa entrevista coletiva, acabou meio que, não sei se colocando em dúvida o que aconteceu, se houve algum problema, enfim. Ninguém ainda entende muito bem a saída da doutora Ana. Acho que o Corinthians perde muito com a saída dela, com o profissionalismo dela e com a competência dela. Tá? Mas é mais uma profissional das mais competentes que deixa o clube, assim como outros grandes profissionais que deixaram o clube nessa gestão de Augusto Melo e Fabinho Soldado. Né? Posso garantir a vocês que a conheço e atesto a sua competência, a sua honestidade, a sua responsabilidade como médica e como profissional, como ser humano. Realmente uma das pessoas mais incríveis que eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar. Mas, a partir de hoje, está fora do clube, está fora do Corinthians por uma decisão da diretoria. O que você acha? O que você pensa em relação a isso? Comenta aí que eu quero saber. Bom, claro que o Corinthians segue a sua rotina, né? O clube já começa a se preparar aí, já começa a pensar na partida contra o Novo Horizontino. Aliás, estou acabando de receber uma informação aqui. Deixa eu só confirmar uma informação para vocês. Legal. Não, só confirmando aqui, reapresentação foi hoje pela manhã mesmo. E o time segue já os primeiros preparativos para o jogo
contra o Novo Horizontino, quarta-feira, na Neoquímica Arena. Jogo que o Corinthians pode empatar, que avança à próxima fase da competição. Não teremos o Memphis Depay por questões ali do tornozelo, ele sofreu um entorse muito sério, o próprio Dorival falou que era grave, né? Que o local ficou muito inchado, então o Memphis praticamente fora, não vou falar que ele está 100% aqui, porque vai que tem uma recuperação assombrosa e ele acaba pintando lá na quarta-feira. Mas sou capaz de cravar aqui praticamente que ele está fora do jogo. E o Mateuzinho, a gente não sabe o grau dessa lesão, desse edema que ele tem na coxa. Se é uma lesão mais simples, se é uma lesão de recuperação rápida, muitas vezes em 72 horas o jogador já tem uma evolução e aí pode ficar à disposição. Mas também acredito que o Mateuzinho pode ficar fora sim desse jogo contra o Novo Horizontino na quarta-feira. Corinthians segue os treinamentos aí amanhã e aí sim aquele último treino antes dessa partida importante para o Timão na temporada. Legal? Live hoje, 6 da tarde, aqui no 12 em Campo, tá bom? Espero vocês. Se inscreva aqui no canal, deixa o like se gostou do conteúdo. E eu te espero logo mais, daqui a pouco, 6 da tarde. Legal? Se inscreva. Abraço, tchau.